Olá, tudo bem com vocês? Bom, antes de começarmos nosso tutorial, uma pergunta rapidinho. Você sabe me dizer o que uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de satisfação de uma loja e o censo demográfico do IBGE têm em comum? Isso é estratégia. Há várias formas de coletar dados dentro de uma pesquisa, seja ela social, comercial, científica ou apenas por curiosidade. E uma dessas formas é pelos questionários. O questionário ele é baseado numa série de perguntas com o objetivo de coletar e gerar dados, que são as respostas, para poder observar algum efeito. No caso dos nossos exemplos, os efeitos são a preferência de candidato, a satisfação com o serviço e produtos da loja, ou investigar informações sobre os domicílios e os seus residentes. Essa estratégia tem ampla aplicação, não há restrições quanto à área de uso e nenhum método padrão para seguir. Não é como um método científico que diz a quantidade de certa substância para gerar certa reação química e é um método que não pode ser usado, por exemplo, numa pesquisa de literatura brasileira. O questionário aqui pode ser usado em ambos os casos, né? No entanto, há algumas regrinhas para que o seu questionário seja eficiente e informativo, e é sobre isso que a gente vai falar, seguindo alguns passos. O primeiro deles é a pergunta e o objetivo da sua pesquisa, ela que vai definir todos os outros passos. Depois a gente fala um pouco sobre como escolher o formato ideal para o seu questionário, a redação das perguntas, o tamanho amostral, a aplicação desse questionário e, por fim, como analisar os dados obtidos. Assim, chegamos no primeiro ponto, pergunta e objetivo da pesquisa. Como toda e qualquer pesquisa, a primeira coisa a se fazer é definir bem o objetivo do seu estudo, isso é, qual pergunta você quer responder? Por exemplo, uma loja de bichos de pelúcia quer saber por qual animal as crianças têm preferência para bichos de pelúcia? Ou talvez, antes de escolher uma pelúcia, quais critérios as crianças seguem? Percebe a diferença? Este é o primeiro passo que definirá todos os outros, a escolha de um formato de questionário mais coerente com o seu objetivo, que tipo de questões fazer e quantas são necessárias para que o resultado seja de fato informativo, a forma como serão analisadas as respostas posteriormente e quem vai responder o seu questionário. Certo, então estabelecida a sua pergunta, vamos para o formato da sua pesquisa. Existem vários, mas aqui a gente vai focar em dois, descritiva e experimental. A descritiva é aquela que observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los, ou seja, a uma certa distância. E aí pode ser aquela pesquisa de opinião, como a pergunta que a gente fez aqui, por qual animal as crianças têm preferência em bichos de pelúcia? Ou uma pesquisa de motivação. Antes de escolher uma pelúcia, quais critérios as crianças seguem? Seria a maciez, a cor, o tamanho? As crianças vão responder, mas o objetivo aqui é saber as razões ocultas por trás de uma escolha. O outro formato é a pesquisa experimental, que, diferente da descritiva, investiga o efeito de uma intervenção, né? Como essa pergunta. Crianças que acabaram de assistir o filme Toy Story escolhem bichinhos de pelúcia diferente daquelas que acabaram de assistir Frozen? Qual que é a intervenção aqui? Os filmes, certo? E esses dois tipos, eles podem assumir diferentes caracteres. São eles qualitativo, quantitativo e misto. O qualitativo é quando os dados são ricos em informações, mas não estatísticos. As respostas são aprofundadas, com descrições detalhadas. E isso é feito através de uma amostra pequena, porque aqui o que importa é a opinião individual, ok? Na quantitativa, não. Os dados são numéricos e a amostra ela é grande, ela é estatisticamente representativa. E não vai se buscar o porquê dos dados numéricos. E aí, quando a gente junta os outros dois, a gente tem a pesquisa mista, que busca se aprofundar no significado dos dados quantitativos e generalizar os qualitativos, sem se aprofundar muito, como uma pesquisa somente qualitativa, né, mas trazendo um porquê dos dados numéricos. Tanto a descritiva quanto a experimental podem ter esses caracteres. Agora, vamos para o terceiro passo da nossa construção do questionário. Para a elaboração das questões, que é o âmago de um questionário, né? Bom, primeiro, vamos nos situar em alguns tipos de perguntas que podemos ter.
Podemos ter perguntas abertas ou fechadas. As abertas são as discursivas, onde há uma liberdade maior para a sua resposta. A vantagem é que elas são ricas em informações, mas, por outro lado, a análise pode ser demorada e corre certo risco de serem interpretadas de forma subjetiva. As fechadas são as famosas questões de alternativas. Podem ser de múltipla escolha ou dicotômicas. A vantagem é que a análise é bem mais rápida do que as questões abertas, né? Só que essa análise rápida acontece porque existe um limite de respostas ali que você cria, né? As alternativas. E isso pode limitar as informações que você vai obter também com as respostas e acabar enviesando a sua pesquisa se não for feita com cuidado. Bom, existem algumas regrinhas para a elaboração das questões em si. Como já dito, não há um método padrão, mas algumas dicas pontuais, né? A primeira delas é elaborar perguntas claras e objetivas com linguagem simples. 2. Evitar ambiguidade nas perguntas, como o verbo achar, né? Achar é bem ambíguo. 3. Levar em conta a capacidade da pessoa em responder com precisão. Evitar perguntas como qual foi o preço da compra do mercado de 2 meses atrás. Porque a chance da gente lembrar disso, né? 4. Evitar questões hipotéticas. Supondo que você tenha filhos, você levaria eles a tal lugar, né? Como que a gente analisa a veracidade de uma resposta de uma pergunta hipotética? É difícil, né? 5. Verificar se apenas uma pergunta por questões. Isso facilita muito na análise depois. 6. Não conduzir nenhuma resposta pela pergunta nem pelas alternativas. Não queremos enviesamento. 7. Se atentar à quiescência, que é quando a pessoa responde se baseando no que ela acredita que a maioria acha que é verdade. E apesar de não ser algo que está sob o nosso controle, a forma que a gente elabora as questões pode evitar que o respondente se sinta influenciado pela opinião da maioria. E a oitava, e não menos importante, talvez a mais importante aqui, é organizar as questões numa sequência lógica, mas sem ser tendencioso. Porque o que isso ajuda no questionário, porque pode deixar o respondente mais à vontade para responder o questionário. Você começa por questões mais gerais, introdutórias, e vai para mais específicas posteriormente, para que o respondente já tenha uma noção melhor no final do questionário do que realmente se trata aquilo, e ele se sinta mais confiante para responder as perguntas. Ok? E você deve estar se perguntando, e quantas questões são suficientes, né? Seguindo essas regrinhas na minha pesquisa. Olha, isso é bem particular de cada pesquisa. O que você precisa ter em mente é que quanto mais questões você tiver, provavelmente mais informações você terá. Ok? Então vamos para o próximo passo. Quanto ao tamanho amostral, primeiro precisamos definir como escolher a sua amostra. O primeiro fator é o tamanho populacional. Quanto maior a sua população, maior tem que ser sua amostra. A homogeneidade ela não é recomendada, pois isso vai tornar sua pesquisa tendenciosa e imprecisa. A mídia e o poder aquisitivo são fatores que devem ser levados em consideração, pois eles influenciam as respostas das pessoas, a depender de em qual deles essa pessoa esteja ranqueado ou posicionado. O grau de precisão requerido. O grau de precisão vai depender do tamanho da amostra. Quanto maior sua amostra, maior o seu grau de precisão. Ele é muito importante que seja alto para que sua pesquisa tenha um grau de confiabilidade melhor. A seleção da amostra deve ser aleatória, ou então com chance conhecida de seleção para cada pessoa. Quanto à restrição, ela não é muito recomendada, pois quanto mais variabilidade você tiver na sua amostra, melhor, pois melhor ela vai refletir a sua população. Como é impossível a gente não restringir muito a população, para suprir a falta de variedade, a gente pode usar uma amostra técnica, onde a gente escolhe uma organização que possui os recursos requeridos pela nossa pesquisa. Apesar da organização em si não poder ser escolhida aleatoriamente, as pessoas que irão responder a pesquisa dentro dela podem.
Alguns fatores importantes para definir o tamanho da amostra são o grau de precisão. Como já dito antes, para garantir um grau de precisão bom, é necessário que a sua amostra seja grande, pois a amostra é utilizada para generalizar os efeitos da sua pesquisa para a população. Ou seja, se sua amostra for pequena demais, você pode deixar algum fator passar e ter um resultado impreciso e até incorreto. Ou até você pode ter um erro do tipo 1, que se caracteriza onde a hipótese nula é rejeitada, quando na verdade ela é verdadeira. Bom, quanto ao poder estatístico, é a probabilidade do pesquisador rejeitar a hipótese nula. Ou seja, para garantir seu poder estatístico, também é necessário que sua amostra seja estatisticamente válida, para ter um bom poder estatístico. Onde a hipótese, quando você acaba aceitando sua hipótese nula, quando na verdade sua hipótese do trabalho, ou seja, a hipótese alternativa, é verdadeira, isso se caracteriza como um erro do tipo 2. Quanto ao acesso aos objetos de pesquisa, é bem senso comum. Não adianta de nada você ter uma amostra ideal, ou seja, grande o suficiente, se você não tem acesso aos objetos da sua pesquisa. Isso pode tornar sua pesquisa inviável ou então pode atrasar muito a obtenção dos resultados. Quanto à restrição da população, isso já foi dito anteriormente, né? É preciso que você tenha variedade na sua amostra, para que isso reflita melhor a sua população. Restrições podem ser feitas, como nível de tecnologia, e isso vai acarretar em variâncias. E quanto mais for restrita a sua amostra, maior tem que ser ela, para garantir o grau de precisão. Quanto à seleção de unidades relevantes, você tem que decidir quem é que irá responder à sua pesquisa. Se são pessoas, se são grupos de trabalho ou até firmas inteiras. Para isso, também é bom que seja um grupo de trabalho para minimizar ideias individuais e idiosincrasias. Para isso, o pesquisador tem que tentar explicar essas diferenças encontradas entre os grupos de trabalho. Agora que você já tem a pesquisa estruturada, com pergunta e objetivos definidos, e já sabe quem vai responder o questionário, chegamos na hora de aplicá-lo. Nesse momento, é importante definir o veículo de implementação do questionário, tendo em mente o seu público-alvo e qual tipo de pesquisa você está fazendo. Para tomar a decisão mais adequada, é interessante recorrer a pesquisas de área semelhante ou que tratem de segmentos de pessoas ou estabelecimentos semelhantes aos seus. Temos algumas opções aqui. Os questionários podem ser auto-preenchidos ou utilizar entrevistadores. No caso da aplicação de questionário com entrevistadores, é importante que esses estejam devidamente instruídos para isso. As respostas devem ser registradas integralmente de maneira fiel, não podendo haver deduções por parte do entrevistador. Ele não deve demonstrar surpresa ou desaprovação diante das respostas, mantendo-se educado e imparcial, e as perguntas devem ser apresentadas exatamente como foram propostas. São proibidas explicações improvisadas a respeito delas. Para isso, é importante que haja um protocolo padronizado do que fazer nessas situações, com esclarecimentos a respeito das perguntas previamente elaborados. Quanto aos questionários auto-preenchidos, precisa-se de cuidado extra com a apresentação, o layout do questionário. Escolher fontes legíveis, cores não agressivas, o espaçamento apropriado entre as questões. Esses são fatores importantes porque a cara do questionário é importante para obter a colaboração de quem responde. Nesse sentido, para questionários online é considerável, a depender do âmbito da pesquisa, a utilização de vídeos ou imagens para ilustração. Agora, é importante realizar um pré-teste ou teste pré-aplicação, para verificar e corrigir possíveis falhas no questionário ou no processo de aplicação. Isso é muito importante para evitar o desperdício de recursos e perda de credibilidade perante os respondentes. Pré-testes utilizam uma amostra menor e podem ser realizados mais de uma vez durante o desenvolvimento do questionário. No entanto, é importante que a aplicação siga todos os padrões estabelecidos, como se fosse a aplicação real do questionário.
Assim, é possível detectar falhas de forma eficaz, que podem ser perguntas ambíguas, inadequações na entrevista, problemas de design e afins. Depois de tanto trabalho planejando e aplicando nosso questionário, nós finalmente chegamos na parte onde extraímos as informações úteis para a nossa pesquisa, aquelas que servirão de evidência para a nossa hipótese ou simplesmente ampliarão nosso conhecimento sobre um determinado assunto. Antes de começar, você pode até estar se perguntando: mas por que essa análise? Essa etapa é mesmo importante? Então, essa etapa é muito importante porque as respostas sozinhas podem significar muito ou quase nada, dependendo completamente do objetivo e do método utilizado. É a análise que vai garantir que você extraia o máximo de informações úteis, ao mesmo tempo que garante informações precisas e imparciais. O primeiro passo, então, é a validação. Essa etapa envolve uma revisão integral para garantir que os dados sejam consistentes, pois as pessoas que preencheram os questionários podem ter errado algo, talvez por falta de atenção, como marcar 2 alternativas em múltipla escolha ou até não marcar nenhuma, e a gente não quer que esses erros apareçam em nossos resultados finais. Ainda sobre resultados incompletos, é muito difícil decidir se devem ou não ser incluídos. Isso é subjetivo e vai de cada pesquisador, podendo ser considerada informação valiosa, que não deve ser perdida, ou uma ferramenta de manipulação que distorcerá os resultados. Via de regra, se as respostas em branco forem muitas, as margens para distorção são maiores e o cuidado deve ser dobrado. O passo seguinte é a codificação. Esse passo é bem simples, apesar de que pode ser demorado e mecânico. Ele envolve primeiramente a padronização e sinonimização de respostas. Outro fator, já mais subjetivo, envolve a determinação de equivalências subjetivas. Além disso, também pode ser necessário remover ou adicionar caracteres de transformar respostas em variáveis numéricas. Tudo isso para um dos papéis mais importantes da codificação, que é permitir que os dados sejam entendidos por programas estatísticos capazes de armazenar e moldar os dados. O próximo passo é entender os tipos de dados que estão sendo analisados, para então saber quais tipos de extrapolações você pode fazer para extrair o máximo de informações úteis. Os dados numéricos são importantes pois são os mais maleáveis e permitem derivar valores representativos como médias e variâncias, e distribuir as informações em muitos tipos de gráficos sem comprometer detalhes importantes. Os dados ordinais são aqueles obtidos com as pesquisas de concordo, discordo e neutro. São muito populares e informam muito sobre o perfil dos entrevistados, mas são maleáveis apenas até certo ponto. O problema é que, por exemplo, se você atribuir valores às respostas, como estão aqui de 1 a 5, você vai obter uma média neutra que apaga completamente a informação mais instigante desse gráfico, que é a polarização. Então é importante tomar cuidado aqui. O outro tipo de dado são os nominais. Esses dados são bem menos maleáveis no sentido de que menos extrapolações podem ser feitas. Nós podemos lhes atribuir percentuais e até dispô-los em gráficos, mas sua natureza não permite muito além. Aqui temos um gráfico que permite representar os itens mais comprados no supermercado, que pode ser muito útil. Carmo 2013 nos informa ainda que é possível usar tabelas multimodo, como essa aqui na tela, mesas e testes Q² para medir associações entre variáveis. Isso é muito importante caso as respostas possam ser relacionadas. No nosso exemplo do supermercado, podemos criar categorias mais simples, como por exemplo, de origem animal e vegetal, e derivar outras categorias a partir daí. Muitas opções de como organizar. Mesmo com algumas opções de organização, ainda pode ser necessária a conversão de dados ordinais ou nominais em dados numéricos. Anteriormente, nós vimos que isso pode não dar certo ou até parecer impossível, mas decisões precisam ser tomadas. Como saberíamos, por exemplo, qual categoria do supermercado traz mais lucro, mas sem olhar os registros, só com questionários? Devemos atribuir um peso ou valor e então combinar com outro dado, que é a frequência de venda. Vamos estar obtendo um índice de lucro mais complexo para dados nominais, utilizando dados numéricos como base. O problema é que em casos mais complexos, a organização de como estabelecer essas relações pode variar bastante, o que abre margem para uma subjetividade muito maior. Para fazer essa conversão de dados, nós podemos então utilizar uma série de métodos. O índice de base comum é mais simples, mas necessita de um fator comum que possa ser aplicado integralmente. Foi isso que fizemos no supermercado, pois todos os produtos possuem dados numéricos atrelados a eles, na forma de preço e frequência de venda. Outro método é a análise de componentes principais, ou PCA, uma análise em computador. O PCA visa a redução de dados, eliminação de sobreposições e a escolha mais representativa dos dados a partir de combinações das variáveis originais. O computador pode decidir que frutas e verduras devem ser agrupadas em uma única categoria para melhor gerenciamento do supermercado. Mas será que esse agrupamento seria menos produtivo na realidade de uma quitanda, onde se vendem quase que só frutas e verduras?
Por isso, a cautela necessária ao comparar diferentes realidades e discernimentos subjetivos que a máquina pode não compreender. O último método é a análise de regressão multivariada. Esse tipo de análise permite a construção de modelos considerando estruturas de correlação entre medidas tomadas na mesma ou em distintas unidades amostrais. O único, porém, é garantir a independência dos fatores, pois as correlações e interdependência produziriam coeficientes de regressão distorcidos e ineficazes, segundo Sharp, 2003. O que podemos inferir sobre a análise de nossas pesquisas com questionários é que é importante que o pesquisador esteja seguro de quais métodos utilizar em sua análise para garantir resultados mais precisos e imparciais, o que pode impactar positivamente em outras pesquisas ou intervenções subsequentes no objeto de estudo do autor. Assim concluímos nossa ordem de apresentação e o nosso tutorial de análise de estatísticas em questionários. Obrigado por nos assistir. Aqui estão nossas referências.